Então fechamos aqui a leitura do capítulo de número 2 de Oséias. E observando aquilo que estamos falando já há algumas semanas dentro desse livro, o reino do norte, Israel, era governado por Jeroboão II. E nós vimos que esse reino, o reino do norte, debaixo desse governo, foi um reino que experimentou um período de prosperidade. Havia um governo próspero, havia um governo de avanços. Os limites da nação de Israel estavam se expandindo. Mas aqui entramos no cerne de um problema muito sensível, que a prosperidade não levou a nação de Israel a ser fiel ao Senhor. Nós vimos na semana passada, aí mesmo nesse capítulo, no versículo de número 5, que Deus, falando sobre Israel, diz: pois sua mãe se prostituiu, lembrando que a figura da esposa de Oséias é uma metáfora para a nação de Israel. Então, quando Oséias está falando sobre isso, está falando sobre a própria nação que se prostituiu. Aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. O que havia na cabeça da nação de Israel? Que tudo aquilo que eles estavam desfrutando, toda a provisão, tudo que eles tinham, não só na prosperidade agrícola, mas também na segurança, na expansão das terras, eles atribuíam isso a Baal. Agora Deus está trazendo Oséias para o cenário profético para denunciar essa palavra, e perceba que era uma nação que estava experimentando de fato avanços. Então não era uma nação debaixo de uma estação de pobreza, era uma nação que estava experimentando avanços na economia, avanços nas questões de segurança, militares, questões territoriais, mas prosperidade e avanço não levou a nação de Israel a ser fiel ao Senhor. E esse ponto é extremamente sensível. Sucesso financeiro, expansão de posses não são pilares para a fidelidade. Na verdade, é justamente o oposto. Sejam fiéis no pouco e então no muito serão colocados. Esse é o ponto de Oséias a partir desse capítulo. Porque a nação de Israel estava prosperando. E alguém poderia até dizer: olha, quando o Senhor me abençoar, quando eu alcançar essa determinada bênção, quando essas portas se abrirem, então eu serei fiel ao Senhor. Deus está nos chamando à fidelidade aqui, hoje e agora. É a partir deste momento. E que essa noite seja um divisor de águas na nossa vida, para que em áreas que nós podemos avançar em fidelidade ao Senhor, o Espírito possa nos levar, porque o Senhor está nos ensinando a sermos fiéis. Ele está nos ensinando fidelidade à medida que Ele se revela sobre nós como um Deus fiel. Então, no meio de uma das cenas mais desoladoras da traiçoeira obsessão de Israel pelos deuses cananeus, por Baal, pelos deuses Baalins, agora rompe a luz da restauração do Senhor sobre o seu povo. Então Deus agora começa a irromper a sua luz em meio a uma situação que era improvável. E por isso começamos a perceber que essa iniciativa só poderia ser do Senhor. E eu louvo a Deus por isso, porque nós estamos aqui nessa noite, porque houve uma iniciativa do céu para te trazer a esse lugar. Houve um mover sobrenatural que nos atraiu até este momento. Ao olharmos para a nação de Israel, a situação era improvável. Então, uma iniciativa do Deus misericordioso, de um Deus que ama, um Deus que está engajado sobre o seu povo. Esse Deus começa a se mover para tirar o seu povo desse lugar de uma cegueira espiritual, para abrir os olhos do seu povo, para fazer com que este povo, e por que não aplicar essa palavra a nós, para nos fazer a responder a Ele num lugar de comunhão, num lugar onde nós vamos estar em uma base correta para construirmos toda a nossa vida. O que Deus está fazendo em nós e através de nós? Ele está abrindo os nossos olhos para que possamos contemplar quem Ele é, receber essa graça e então recebermos dele, juntamente com essa graça, uma base para construirmos a nossa vida inteira nele. Porque existe somente um fundamento: Cristo Jesus. A partir desse fundamento revelado, agora é minha e sua responsabilidade
quais serão os materiais colocados sobre esse fundamento. Paulo vai falar em Coríntios que alguns vão colocar ouro, pedras preciosas, prata, coisas que são de valor. Outros vão colocar feno, madeira, palha, que no grande dia todas essas coisas serão testadas. Mas a base correta para todas essas construções é uma só coisa: Cristo Jesus. Se Ele não tivesse vindo a nós, continuaríamos na nossa cegueira espiritual. Mas Ele abriu os nossos olhos e aqui estamos nessa noite, irmão, com os nossos corações iluminados pela presença do Senhor. Então Oséias está falando de algo que é completamente imerecido. Oséias está falando de uma esposa que, quando olhavam para a própria família de Oséias, a esposa de Oséias fornecia uma metáfora de um comportamento obstinado, de um comportamento de dura cerviz. E essa imagem não era simplesmente sobre a esposa de Oséias ou sobre a nação de Israel, mas é uma imagem que comunica a própria natureza humana, a minha natureza. Então, ao olhar para a nação de Israel nos dias de Oséias, eu começo a perceber que também eu preciso ajustar algumas coisas, porque uma boa obra começou em mim, começou em nós, mas ela ainda não está pronta. Eu poderia dizer que nós estamos aqui nessa noite em construção, estamos em um processo, mas um processo garantido, porque aquele que começou essa boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Ele está trabalhando. Na semana passada percebemos que no meio desse trabalho, o que Deus faz? Ele cerca o seu povo com espinhos. E muitas vezes não entendemos esses espinhos, mas são maneiras misteriosas que Deus tem para nos trazer para mais perto dele. E eu gostaria que você aumentasse as suas expectativas em Deus, porque existe um lugar de proximidade, de intimidade com Deus, reservado para você que ainda está para experimentar. E como Deus vai fazer isso? Quando olhamos o primeiro versículo que lemos: portanto, eis. A palavra aqui, eis, é uma partícula hebraica, rinê, que é a mesma usada para, vejam, numa ideia, por exemplo, da pregação de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como que se estivesse apontando para algo que está tão próximo, que está para acontecer, que está como um de repente. Algo que é uma iminente intervenção divina. O que isso quer dizer? Que Deus está fazendo algo que nós ainda não estamos vendo, mas que está prestes a romper em nossa realidade. Deus está gerando situações para nos trazer para mais perto dele, porque o Senhor está para entrar no cenário da nossa vida, meu irmão, e mudar coisas que ainda nós não conseguimos mudar, nos levar a romper em áreas que nós ainda não rompemos, mas o Senhor está engajado a nos levar a esse lugar de amadurecimento dentro deste relacionamento com ele. Note que no primeiro momento, olhando para a conduta de Israel, não havia naquela mulher, não havia na nação de Israel algo que pudesse revelar um desejo da própria nação se voltar a Deus. Ou seja, você olha para a nação e você vê uma nação despreocupada. Não há nada que possa identificar dentro da nação um cuidado ou uma preocupação em se voltar para o Senhor. Então o versículo de número 14 diz: eis que estou para fazer algo de repente, algo que será iminente, que vai romper. E o que será isso, Senhor? Eu a atrairei. Ou seja, ela não está olhando para mim, mas eu vou fazer algo, vou chamar a atenção dela. É exatamente o que o Senhor está fazendo sobre nós. O Senhor está agindo em circunstâncias das nossas vidas que muitas vezes geram tantas perguntas, porque não entendemos os caminhos misteriosos do Senhor. Mas no meio desse plano, Ele está fazendo com que os nossos olhos possam ser atraídos até a presença dEle. O Senhor não te deixará, meu irmão, na situação na qual você está. O Senhor não me deixará no lugar aonde eu estou, mas Ele agirá de modo intenso. Ele está trabalhando de maneira intensa, e se abrirmos a porta do nosso coração, porque Ele bate. E eu amo a metáfora da batida
a porta dos nossos corações, porque isso nos leva à igreja de Laodiceia, quando o Senhor olha para aquela igreja improvável, mas Ele diz: eu não desisto de bater a porta do coração de vocês, porque vocês são a minha igreja, vocês são o meu povo, vocês fazem parte do povo que é chamado, identificado como a minha noiva. Então Deus está agindo de modo intenso, e se abrirmos a porta do nosso coração para o que Ele está falando aqui nessa noite, meu irmão, recebam em nome de Jesus, nós veremos o agir irresistível do Senhor. Ele nos trouxe até esse ponto. Então celebre a Deus, porque eu não entendo o que Deus está fazendo aqui nessa noite, mas Ele te atraiu até este lugar. Ele te trouxe até Ele nessa noite. E à medida que nós começamos a ouvir a voz dEle, as coisas começam a mudar internamente. Aí você olha para o versículo de número 14 e diz: eis que farei algo que é de repente, eu a atrairei, porque os seus olhos estão distraídos, mas eu sei como te trazer para perto de mim. Eu amo olhar para o meu Jesus, porque eu sei que Ele é o mais belo entre os milhares, e uma vez atraído até Ele, nós nos surpreendemos, porque o que o texto diz é que uma vez atraídos até Ele, então Deus nos levará para o deserto. Aí a gente fala: o que é isso? Mas que deserto é este? É o que está escrito. Olhe só para o que está escrito. Que deserto é esse? Porque essa linguagem é uma linguagem muito significativa para o povo de Israel. Uma palavra como essa é uma referência direta a uma estação que se deu entre o Egito e a terra prometida. O povo que peregrinou pelo deserto. No meio do deserto, à medida que Oséias fala, ele traz um lembrete de como Deus agiu. E quando Deus aponta para aquilo que Ele fez, entenda, meu irmão, que Ele não muda, nele não há sombra de mudança ou variação. Então, quando esse lembrete é feito da maneira como Deus agiu, isso aponta para um Deus que agirá novamente em nossas circunstâncias. No meio dos desertos, Deus está trabalhando, nos trazendo até Ele. Mas ao olhar para o deserto, o que nós vemos? Nós vemos uma nação, Israel, que nasceu, que veio a existir como nação de fato, num lugar árido, inóspito, improvável. Saíram do Egito identificados como escravos. Mas no meio do deserto, o Senhor trouxe um povo exclusivo à existência. Saíram como escravos, mas no deserto eles foram identificados como povo exclusivo. O que quer dizer isso? É que no meio do seu deserto, Deus vai te trazer à existência como um povo que é propriedade exclusiva dele, em que ele está engajado, trabalhando e cuidando de você de uma maneira que você não é capaz de imaginar. E isso não sou eu que digo, as escrituras afirmam isso, porque se você abrir a tua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 19, versículos 5 e 6, o Senhor diz, através das palavras escritas por Moisés: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E o que ele diz no versículo de número 6: e vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. O que Deus está dizendo a Moisés: até então vocês não sabiam como eu queria trazer vocês à existência, mas vocês não são um monte de escravos que saíram de debaixo das mãos de opressão de um faraó. Eu tirei vocês daquele lugar para trazer vocês à existência dentro do meu plano perfeito. E no meu plano perfeito, vocês são um reino de sacerdotes. No meu plano perfeito, vocês são uma nação santa. E nós deveríamos entender isso à luz da nova aliança, porque quando Pedro está falando sobre a igreja do Senhor, levante a tua mão para o alto, ele olha para você e diz: vocês também são nação santa,
povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Isso é a maneira como Deus está falando a respeito de nós aqui nessa noite. Mas onde isso é gerado? No meio do deserto. Ou seja, no meio do deserto, olhe para a nação de Israel. Tem provisão. Você acha que o pão vai faltar sobre a tua mesa? Não vai. Pode até parecer, entende? Mas não vai. Olhe para o deserto. O povo sai do Egito, mas eles sabem para onde eles irão. Como eles sabiam para onde ir? Havia direcionamento de Deus. Porque Êxodo 40 diz que a nuvem guiava o povo. Se a nuvem parasse, o povo acampava. Se a nuvem se movesse, o povo levantava acampamento. Imagine isso, meu. Parece ser uma coisa louca, mas é assim que Deus está trabalhando com o seu povo. Ele tem caminhos misteriosos para nós aqui nessa noite. Tem graça de Deus aqui nessa noite para nos levar a esse lugar. Eu quero alcançar esse lugar. Então há provisão no meio do deserto. Tem direcionamento no meio do deserto. Quem disse que o deserto é um lugar de morte? No deserto tem proteção, porque a coluna de fogo não só iluminava durante a noite, mas também afugentava animais que poderiam vir e tentar atacar ou trazer algum dano à nação no meio do acampamento. Olhando para aquele momento em que Faraó e os seus cavaleiros estão vindo atrás da nação de Israel. Se você perceber, a perseguição durou a noite inteira. Mas por que Faraó não pôde alcançar a nação? Porque a coluna de fogo não permitia que Faraó chegasse, meu irmão. Deus está cuidando do seu povo. Então essa noite, meu irmão, no meio do deserto, aumente as tuas expectativas em Deus, que os nossos olhos sejam abertos, que escamas caiam, porque existe provisão, direcionamento e proteção do Senhor sobre a tua vida. O que Deus está fazendo? Deus usa as condições do deserto para nos trazer à existência. Deus usará as condições do deserto para nos trazer de volta até Ele. Então eu não sei, meu irmão, como estão as áreas da tua vida, mas eu te garanto que se em alguma área você identifica um deserto, não deixe isso tomar o teu coração como um lugar de aflição, mas é uma oportunidade, um convite do Espírito Santo de Deus, para que você chame o Senhor, para Ele te direcionar neste lugar, e você verá um dos maiores romperes da tua vida nessa área, para a glória do nome dEle. Então, quando olhamos para Oséias, o deserto é apenas uma metáfora, é só uma imagem. Oséias não está falando aqui que eu a atrairei até o deserto como se fosse um deserto geográfico. Vou levar vocês de volta para o deserto do Sinai. Não. O que Oséias está dizendo é que o deserto são condições espirituais que o Senhor recriará para trazer o seu povo para mais perto. Ou seja, quando você fala da metáfora do deserto na tua vida, isso são condições espirituais, porque existe uma batalha espiritual acontecendo nesse momento. Talvez os nossos olhos espirituais não podem alcançar o que está acontecendo, mas de fato existem batalhas sendo travadas. E no meio desses desertos, o Senhor está criando as condições espirituais necessárias para te trazer de volta. Deuteronômio, capítulo de número 8, no verso de número 2, nos mostra que Deus usou o deserto para trazer o interior da nação para fora. Deuteronômio 8 diz: recordar-te-ei de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ou seja, Deus leva o povo para o meio do deserto, para quê? Porque Deus sabia o que estava no coração do povo, mas eles não sabiam. E eu vou te dizer, nós também não sabemos o que de fato está dentro do nosso coração. Nós temos uma ideia, porque o nosso próprio coração, as Escrituras afirmam, nossos corações são enganosos. Os nossos caminhos, os caminhos dos nossos corações, não são caminhos de vida. Pelo contrário, a nossa própria natureza, a nossa natureza caída, muitas vezes nos levará a escolhas que nos afastarão do cuidado de Deus. Parece que a gente tem uma tendência a tentar lutar com a força do nosso próprio braço.
Eu não sei te explicar o porquê isso, mas sei que isso está intimamente ligado àquilo que eu ainda não rompi na minha vida. Aquilo que Paulo diz, o que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero é justamente o que eu faço. Então, sabe, dentro desse lugar nós precisamos pedir ao Senhor, nos ajuda. Senhor, muda o meu coração, me mostre os teus caminhos. E como Ele faz isso? Muitas vezes, Deus vai nos mostrar o caminho, nos mostrando simplesmente para onde não ir. E como Ele vai fazer isso? Apontando para o nosso coração. E aí Deus leva o povo para o deserto. Para quê? Para que eles pudessem saber o que de fato estava dentro do coração deles. O Senhor provou o seu povo no deserto para que eles descobrissem as suas verdadeiras intenções. E aí nós vamos olhar para o povo no deserto e vamos ver um povo murmurador. Por quê? Porque a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Como Deus vai fazer isso vir à tona? No meio do deserto. Então, no meio do deserto, vemos que esse lugar se torna um ambiente em que até as nossas dificuldades são expostas. E nós não gostamos disso, mas é necessário. Porque quando você traz para a luz, nesse lugar tem cura. Mas enquanto deixamos escondidos, nós somos prisioneiros dessas coisas. Mas que nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Ele nos leve além. Que Ele nos leve a avançar. O povo está agora nos dias de Oséias sendo avisado de que Deus estava desenrolando um plano e dentro desse plano eles seriam atraídos até o Senhor e quando chegassem até o Senhor eles seriam levados para o deserto. O povo nos dias de Jeroboão I, e nós falamos isso, Jeroboão I foi o primeiro rei do Reino do Norte. Nos dias de Oséias, havia outro Jeroboão governando, Jeroboão II. Mas nos dias de Jeroboão I, até os dias de Oséias, nos dias de Jeroboão II, nós percebemos que o povo não era tão diferente do que a nação de Israel nos dias de Moisés. Não havia tanta diferença. Era um povo idólatra. Porque nós falamos aqui na primeira ministração, quando entramos dentro do livro de Oséias, que quando a nação de Israel se dividiu após o governo de Salomão, Roboão ficou com o reino do sul, Jeroboão I com o reino do norte. O que ele mandou fazer? 2 bezerros de ouro, para que o povo não fosse para Jerusalém. Olha que loucura! Agora vocês não precisam mais ir até Jerusalém para adorar. Qual é a fala de Jeroboão? Vocês que gostam de anotar, é 1 Reis 12, de 28 a 29. O que Jeroboão disse? Estes são os deuses que tiraram vocês do Egito. 2 bezerros de ouro. Será que isso é tão diferente nos dias de Moisés? Basta abrir em Êxodo 32. Tinha acabado de receber a lei do Senhor através de Moisés. Ele estava lá no monte recebendo a palavra. O povo estava esperando Moisés descer. Êxodo 32, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este, Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Veja a cegueira do povo. Quem tirou o povo de Israel do Egito? Foi Deus, mas o povo sequer reconhecia isso, a ponto de dizer: mas este homem que nos tirou do Egito. O povo estava cego. Aí o que Arão vai fazer? Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. E então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. A mesma fala de Jeroboão I. Ou seja, a situação era a mesma. Onde eles conseguiram esse ouro para fazer esse bezerro? Foi o agir de Deus que constrangeu as mulheres egípcias a entregar as suas joias. Elas foram constrangidas a entregar as suas joias.
os seus bens, os seus brincos. Eles pegam aquilo que era fruto da mão do Senhor sobre a vida deles e construíram um bezerro de idolatria. Agora, volte para Oséias. Prosperidade agrícola, o fruto da terra, incrível, colheitas abastadas e os limites da terra se expandindo. Segundo a palavra do profeta Jonas, filho de Amitai, havia expansão territorial, ou seja, havia prosperidade, bênçãos do Senhor. E o que a nação de Israel fez? Pegaram as bênçãos do Senhor e foram administrar essas coisas fora de um lugar de comunhão com Deus. E isso deve nos alertar, porque Deus tem nos abençoado, o Senhor tem nos sustentado, Ele tem cuidado de nós, Ele tem derramado as suas bênçãos sobre as nossas vidas, e de maneiras muito preciosas, de maneiras muito singelas. Às vezes, meu irmão, recebemos cuidados do Senhor, que são cuidados tão sutis, que chegam a nos deixar constrangidos. E aí, no meio disso tudo, há um chamado para nós. Eu sou chamado a receber do Senhor, mas aquilo que Ele confia em minhas mãos, eu preciso administrar na presença dEle. Eu preciso administrar isso com Ele, na companhia dEle, perguntando a Ele o que o Senhor deseja que eu faça através disso que o Senhor mesmo deixou em minhas mãos. Precisamos fazer essas perguntas, porque foi exatamente neste ponto que a nação de Israel começou a tropeçar, porque Deus estava derramando as bênçãos sobre a nação, mas as riquezas corromperam o entendimento espiritual do povo. Naquele momento, Israel precisava, de fato, de um novo tempo no deserto. Eles precisavam voltar para o lugar onde eles aprenderiam a confiar na provisão de Deus. Então posso dizer algo nessa noite, talvez não seja muito agradável, mas alguns desertos são necessários para que Deus te forje segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Deus te ama da maneira como você está, mas Ele te ama tanto que Ele não vai te deixar da maneira como você está. Se for preciso te trazer para um deserto, para que te leve a um lugar de avanço, meu irmão, aperta o cinto, porque Ele vai te levar. Mas no final disso, você vai olhar para trás e você vai precisar confessar: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Então Deus está trabalhando, são desertos muitas vezes necessários, porque o que vai acontecer na história? A Assíria vai invadir Samaria, o povo vai ser disperso, o reino do norte vai ser tomado, eles vão ser tirados daquele ambiente de idolatria a Baal, pelo processo do deserto. O que foi o cativeiro assírio? Foi um deserto, e aí no meio desse deserto, agora eles não poderiam mais adorar a Baal, e agora o que vão fazer? Sem a prosperidade agrícola, sem o avanço de expansões territoriais, o que nós vamos fazer? Quando o nosso chão é removido, o que nós vamos fazer? Quando nós olhamos e todas as portas estão fechadas, o que nós vamos fazer? Agora se abre um caminho onde nós aprenderemos, meu irmão, a dependência do Senhor em cada detalhe da nossa vida. A nação de Israel aprenderia a depender do Senhor e da sua providência. Deus está fazendo muito mais do que nos dar coisas. Às vezes a gente entra na igreja achando que Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar. De fato, Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam diligentemente. Mas Deus não está apenas aqui para te dar coisas. Ele está nos ensinando fidelidade em todas as circunstâncias das nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. Eu quero ser fiel ao Senhor dentro do meu casamento. Eu quero ser fiel ao Senhor nas minhas finanças. Eu quero ser fiel ao Senhor no meu chamado ministerial. Eu quero ser fiel ao Senhor no meu relacionamento com os meus irmãos, com o corpo de Cristo. Eu quero ser fiel à adoração a que é devida somente a Ele. Nós estamos sendo modelados em fidelidade pelo Senhor. Só que ali no deserto, quando olhamos para essa situação, então entendemos. Não é um lugar fácil. E o que Deus vai fazer no meio disso? O próprio texto de Oséias nos diz: porque eu os atrairei
Levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Espera aí, literalmente aqui lhe falarei bondosamente. É uma expressão que denota falar palavras tenras, palavras de encorajamento, palavras que nos tiram do lugar de prostração para nos erguer e avançar no meio do deserto. Deus te leva a este lugar para Ele vir até o teu coração e então falar que você não está sozinho. São palavras que produzem uma mudança interior e Deus está nos lavando aqui nessa noite de dentro para fora, meu irmão. São palavras que nos tiram do lugar aonde nós estamos para respondermos ao Senhor, para adotarmos uma atitude de dependência a despeito das circunstâncias externas que estiverem prevalecendo. O que eu quero dizer com isso? Os dias difíceis, eles existem, mas a voz do Senhor falará ao nosso coração no meio dessas circunstâncias. A voz do Senhor não está presa, meu irmão. Ela está livre, a palavra do Senhor não está aprisionada, ela está operando, ela está trabalhando. Deixe Ele segurar na tua mão nessa noite, meu irmão. Deixe Ele te guiar no meio desse deserto. Deixe Ele falar de amor bondosamente contigo, porque você vai entender ao passar por esse deserto. Talvez seja estranho, mas eu olho para desertos na minha vida em que eu digo: Senhor, obrigado por me levar por meio desse deserto, porque se eu não tivesse passado por essa situação, eu não seria quem eu sou hoje. Eu percebo isso claramente na minha vida, e eu não sou, meu irmão, um filho além dos outros. Na verdade, nós somos uma grande família. Deus está trabalhando assim sobre o seu povo. Então Deus quer falar contigo no meio desse lugar, porque aí no meio do deserto, num lugar improvável, Ele começa a falar. E aí o versículo de número 15 diz que e lhe darei dali. Peraí, dali da onde? Do deserto. Então eu te levo para um lugar improvável. Falo ao seu coração. Aí você diria: então agora que Ele falou meu coração, Ele vai me tirar. Não, dali, no meio do deserto, Ele vai começar a dar algo. Ele sempre nos leva ao deserto para falar que está conosco. Ouça isso em sua jornada. Você pode identificar lugares onde precisam de fato acontecer romperes, avanços na tua vida. Você olha e diz: cara, aqui eu ainda não alcancei. Eu até luto, coisas em que você deseja entregar nas mãos do Senhor e ainda não conseguiu. Aí Deus te leva no meio do deserto para dizer que está contigo no meio dessas jornadas. E dali o texto diz que eu lhe darei as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. A gente está no meio de um deserto. As vinhas eram uma das marcas da grande fertilidade de Canaã, da terra prometida. Números capítulo 13 diz que quando os espias voltaram com as amostras dos frutos que haviam na terra prometida, os cachos de uva precisavam ser carregados por 2 homens. Por quê? Porque eram grandes. Abra aí em Números 13, versículo de número 23. Aqui é narrado a volta dos espias que foram até a terra de Canaã para trazer informações sobre a terra. Números 13, 23. Depois vieram até ao vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Então, falar disso da terra de Canaã, ok. Por quê? Porque é uma terra fértil, é um solo rico. Sabem aqueles lugares onde a gente não precisa nem plantar? Você deixa cair ali uma semente e o negócio brota. Tem lugar que é assim. A terra de Canaã parece ser um lugar assim. Um lugar de uma prosperidade, de uma riqueza natural, para que tudo desse com grande fartura. Só que agora Deus está falando de algo sobrenatural. Porque ter frutos numa terra fértil é o ordinário, mas ter frutos numa terra árida, no meio de um deserto improvável, meu irmão, isso é extraordinário. O que Deus quer fazer é, no meio desses desertos, serem produzidos frutos extraordinários para a glória do nome dele. Porque o fruto na terra fértil é ordinário,
mas na terra árida é extraordinário. E eu quero declarar isso sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Que no meio dos nossos desertos, o Senhor comece a produzir frutos extraordinários. Assim Deus está cuidando de nós. Aí Deus leva o povo para o deserto, fala de amor, e aí ele diz que dali, não vou levar vocês para outro lugar, daquele lugar improvável haverá frutos. Daquele lugar improvável vocês encontrarão colheitas. E darei dali as suas vinhas e darei por porta de esperança o vale de Acor. O que significaria isso? Talvez para nós que não conhecemos a história do vale de Acor, não faça muito sentido, mas é um lembrete de que existem inimigos externos, contudo, os inimigos mais letais são os internos. Por quê? Porque o vale de Acor nos remete a Josué capítulo de número 7. O que aconteceu em Josué capítulo de número 7? Após a queda de Jericó, houve uma palavra do Senhor de maneira muito específica e direta ao povo. Eu poderia ainda até citar Josué 6, no versículo de número 17, que Deus avisa ao povo, através de Josué: a cidade será condenada, tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as torneis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Ou seja, eles deveriam destruir tudo e o ouro e a prata ser consagrado ao Senhor. O que é Jericó? Jericó é um inimigo externo. Eles olharam para aquela muralha fortificada. O que Deus prometeu? Que Deus daria aquela cidade nas mãos do povo de Israel. Deus promete, Deus cumpre, Deus é fiel. Só que às vezes nós olhamos para isso aqui e pensamos que isso está apenas acontecendo num ambiente natural, numa atmosfera natural, mas existiam outras batalhas acontecendo, existiam batalhas internas que estavam acontecendo, porque no capítulo de número 7, agora nós percebemos que Acã, ele vai ser tentado. Versículo de número 1, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Por quê? Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. E o que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Eles voltaram, as coisas ficaram escondidas. Mas então Josué falou: havia uma nova batalha. E Josué disse que os homens precisavam ir até Ai para enfrentar um exército que não era tão poderoso. Versículo de número 3 diz: e voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo. Por quê? Porque são poucos os inimigos. Versículo de número 5, olha o que aconteceu. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O que está acontecendo? Agora no versículo de número 20, quando identificaram o que estava para acontecer, Deus revela e leva Josué até Acã. Quando Acã é inquirido sobre o que estava acontecendo, versículo 20 diz: respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Versículo 25, disse Josué: porque nos conturbaste, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até ao dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até hoje. O que significa o Vale de Acor? Significa um lugar
onde existem inimigos externos, mas também existem inimigos internos. Acã estava atento à batalha que estava sendo travada contra o exército de Jericó. Entretanto, ele não percebeu que internamente ele estava perdendo uma batalha. Ele estava perdendo uma batalha para a sua própria cobiça. Por que isso é tão importante? Porque Acã foi vencido pela sua própria cobiça. Só que Deus olha agora para o vale de Acor e ele diz: só que esse vale que aponta para fracassos, que aponta para uma incapacidade de possuir a herança. Você já parou para pensar nisso? Porque eles atravessaram o Jordão e conquistar Jericó foi uma marca. O povo estava avançando, possuindo a terra que Deus havia prometido a eles. Só que o povo fracassou na posse da terra por causa da sua própria cobiça. Acã é um típico exemplo de alguém que vence os inimigos externos, mas cede lugar para os inimigos internos. Só que Oséias está falando aqui de uma reversão de coisas. Nós vimos aqui que aqueles que eram não meu povo vão ser chamados de meu povo. Aqueles que eram desfavorecidos seriam chamados de favor. E agora Deus olha para o Vale de Acor, um lugar lembrado por fracassos. E ele diz: esse lugar não vai ser mais lembrado por fracassos. Esse lugar será uma porta de esperança. Deus não desistiu do seu povo, porque porta é ponto de acesso. Olhe para a cruz. A cruz é um símbolo desse acesso, porque exatamente no lugar aonde nós fracassamos, no lugar aonde nós não poderíamos romper, no lugar onde nós não teríamos jamais uma oportunidade, porque nós não conseguiríamos encontrar o caminho, onde nós não conseguiríamos vencer, Jesus veio para vencer por nós. Ou seja, nós olhamos para o lugar onde nós caímos, e o que seria de nós? Um fracasso. Ele diz: eu vou pegar desse lugar, e aonde, meu irmão, abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nos lugares aonde nós olhamos e dizemos: aqui seria o meu fim, meu irmão, eu vou te dizer, esse lugar é um marco para Deus recomeçar coisas na tua vida. Meu Deus! E aí olha como que Deus está revertendo as coisas, porque você olha para um lugar de fracasso, um lugar de desesperança, e ele diz: não, isso será um ponto de acesso para que vocês tenham vida e vida com abundância. Mas para isso o povo deveria assumir a responsabilidade, eles deveriam renunciar à ganância, eles não poderiam confiar nos seus próprios recursos, nas suas próprias riquezas, nas riquezas dessa terra. Israel deveria rejeitar a ilusão de que Baal poderia dar alguma coisa a eles, que a força do seu próprio braço poderia dar alguma coisa a eles. É necessário que os nossos olhos também estejam abertos assim nessa noite, porque, meu irmão, se nós estamos aqui, é o Senhor que está te sustentando. Se você está aqui nessa noite, não é a força da tua própria perna, mas é o sustentador do universo que está cuidando da tua vida em detalhes nessa noite. Desse lugar improvável, no meio do deserto, tem frutos extraordinários, tem uma porta de esperança, e ali, volte para Oséias, é o que o texto diz, e ali será ela obsequiosa. Peraí, ali aonde? No deserto. Peraí, como assim? Obsequiosa é responder. No meio do deserto, nós seremos um povo que terá entendimento, porque às vezes nos dias difíceis a gente fica confuso, a gente fica desesperado, às vezes ficamos com medo, porque não sabemos como vamos resolver, às vezes nós queremos até rejeitar. Eu prefiro não olhar para isso. Só que Deus está dizendo aqui nessa noite, meu irmão, que você terá entendimento no meio desse deserto. Você ganhará entendimento, clareza, sabedoria do alto, e saberemos discernir os desertos. Cara, como que Deus falou comigo nesta tarde a respeito dessa palavra? Eu preciso aprender a discernir os desertos na minha vida. Nós não atribuiremos valores errados às coisas que o Senhor está fazendo conosco, mas que nessa noite os olhos dos nossos corações sejam iluminados para respondermos a Deus de maneira correta. Meu irmão, não saia daqui murmurando, saia daqui adorando a Deus, porque eu vou te dizer que no meio desse deserto você será surpreendido pelo amor do Senhor. E aí, no meio do deserto, ele diz: ela será obsequiosa. A King James diz cantará, a NVI
é uma resposta. Deus está gerando um povo, uma noiva. Abra suas mãos, meu irmão. Deus está gerando uma noiva para o Cordeiro, que terá nos lábios uma resposta genuína e cheia de júbilo, cheia de louvor, como o Senhor está cuidando de cada um de nós. Feche as tuas mãos. Ele está colocando uma canção nos seus lábios. O Espírito soprou esse salmo aqui no meu coração. Salmo 126, 1. E quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eu declaro essa palavra sobre as nossas vidas. E então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Que isso seja uma palavra profética sobre a tua vida aqui nessa noite. Ele está gerando um povo, uma noiva, com uma canção nos seus lábios. E essa canção será uma resposta de obediência. O texto, voltando a Oséias, diz que neste lugar, ela, a esposa, será obsequiosa, como nos dias da sua mocidade. A imagem aqui nos remete aos dias de Moisés. E é interessante, sabe, que nos dias de Moisés, o povo não obedecera ao Senhor de maneira perfeita. Nós olhamos para a obediência do povo no meio do deserto e foi um povo que vivia murmurando, tropeçando. Mas como assim será um povo que responderá como nos dias da sua mocidade? É que no deserto o povo precisou aprender de qualquer maneira a confiar no Senhor. O maná para o dia. E se guardasse para o dia seguinte, apodrecia. Chegava num dia anterior ao sábado, podia guardar para o dia seguinte. No sábado estragava? O povo aprendeu a depender do Senhor. O que Ele está fazendo aqui nessa noite? Eu sinto o Senhor me ensinando a depender dEle. Sabe, nós olhamos para essas histórias, essas narrativas a respeito da jornada de Israel e ficamos maravilhados. Mas eu quero te dizer que o Senhor também quer nos levar por caminhos assim. Ele quer te ensinar, meu irmão, que você pode construir a sua vida num lugar onde Ele não falhará com a provisão. E você vai sair daqui descansado. Meu irmão, eu vejo aqui como que o Senhor estivesse trazendo paz a corações que estavam sendo tocados por algum tipo de ansiedades. Mas nessa noite nós saímos aqui com respostas do alto sobre as nossas vidas. Ele está cuidando de nós. Então, ser obediente, responder como nos dias da mocidade o povo naquela estação aprendeu a confiar em mim. Precisou confiar. E o que Deus quer que eu faça nessa noite? Ele está dizendo: Zeca, só confia em mim. Senhor, mas eu tenho dificuldades de confiar no Senhor. Então Ele vai dizer: eu vou te ensinar. Como o Senhor vai fazer isso? Me diz. Eu vou te levar para o deserto. Mas fica tranquilo, porque ali você terá frutos extraordinários. Você receberá uma porta de acesso, onde a esperança não falhará sobre a tua vida. Deus está cuidando desses lugares que estão dentro dos nossos corações nessa noite. Que haja paz dentro de você nessa noite. Que essa calmaria do Senhor possa te lavar de dentro para fora. O versículo 16 diz: e naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. O que Deus está falando através de Oséias? Você precisa entender aqui, porque o texto é até curioso. Como assim não me chamará mais de meu Baal? É um texto que parece ser um pouco truncado. O ponto é que Deus está removendo algumas confusões. Deus está removendo mal entendidos sobre quem é o verdadeiro sustentador de todas as coisas. Ele faz isso através do profeta Oséias. Por quê? Porque quando olhamos para a nação do Senhor, é um povo que de fato está confuso. Lembra? Eles achavam que eram os seus amantes que davam o vinho, que davam as suas pratas, o ouro, mas sempre foi o Senhor. A mensagem de Oséias é uma mensagem tão dura que eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu disse aqui quando nós começamos o capítulo de número 2, que Deus
estava falando a Oséias sobre o povo, porque o povo estava tão obstinado que Deus nem falava ao povo. Se você olhar o capítulo de número 2 até onde nós lemos, você vai ver que Deus está falando sobre o povo para Oséias. Mas aqui, neste versículo, na minha versão, não está assim, mas talvez na King James, eu anotei uma versão literal do texto, em que o texto agora nos aponta para Deus falando diretamente para o povo, porque o texto diz: mas agora, naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido. Espera aí, agora Deus está se voltando para o povo. Se ele não tinha falado com o povo até então, agora Deus volta para o povo e começa a falar com o povo. Tu me chamarás meu marido e não me chamará mais meu Senhor ou meu Baal. O que está acontecendo aqui? Meu irmão, não perca o impacto do texto. Os cônjuges estão se falando. O livro de Oséias fala de um relacionamento que parece que não vai ser mais restaurado. O livro de Oséias fala de um casamento que, por causa da obstinação da esposa, parecia ser quebrado, improvável de ser reconciliado. Parecia o fim. Mas agora, Deus olha para o coração do povo e começa a falar. O que isso quer dizer? Não tem divórcio. O que isso quer dizer? Que o nosso relacionamento está vivo, que está de pé. Meu irmão, aplique isso dentro do teu coração. Quando Deus vem para falar com você, isso quer dizer que Ele ainda está preocupado contigo. Cara, quando Deus fala conosco, isso aponta para um lugar onde Ele diz: eu tenho um relacionamento com você. Mesmo ainda nos meus fracassos, mesmo ainda quando eu não consigo entender, quando eu, Zeca, tropeço, ainda assim, quando a voz do Senhor vem até mim, quando o Espírito me chama a um lugar de arrependimento, de mudanças de atitudes, o que isso quer dizer? É Deus falando: eu não desisti de você, filho, eu não desisti de você, filha, a nossa aliança está de pé. Então esse versículo, meu irmão, é um versículo impactante, porque agora Deus rompe e diz ao povo: eu ainda falo com vocês, porque eu não desisti de vocês, tenho planos de vida para vocês, eu tenho uma aliança que está firmada e eu sou fiel a essa aliança e trarei vocês até esse lugar e completarei a minha boa obra na vida de vocês. Ah, meu irmão, agora o Senhor se volta para o seu povo. Não houve divórcio, não houve desistência da parte do marido. Deus continua amando o seu povo. Isso são boas notícias para nós aqui nessa noite. Deus continua derramando amor sobre nós aqui nessa noite. Agora, o que nos chama a atenção é que ele diz: vocês não me chamarão mais de meu Baal. Porque a palavra Baal, no hebraico, de maneira anterior até os dias de Oséias, significava alguém que era superior. Ou seja, se havia ali um marido, poderia ser chamado de Baal. Um chefe poderia ser chamado de Baal. Um proprietário, um senhor, ele poderia ser chamado de Baal. Tanto que você vai encontrar alguns nomes, como Esbaal em 1 Crônicas 8:33, que significa homem do Senhor. Meribe Baal, o Senhor me defende. Isso está em 1 Crônicas 14:7. Mas esses nomes não significavam devoção a Baal. Falavam de alguém que era superior, que estava guardando, defendendo. Só que o que aconteceu com a nação de Israel? Quando o povo começou a ter contato com as divindades cananeias, isso criou uma confusão sincretista no coração do povo, na mente do povo. E isso foi explorado para fomentar a ideia de que Deus poderia ser adorado como se fosse uma manifestação de Baal. Então eles começaram a entrar em contato com os deuses de Canaã e eles começaram a misturar isso, a ponto de chamarem de Baal uma divindade. E aí o que vai acontecer? Isso se torna uma confusão na mente do povo. Só que Deus vem para trazer clareza, porque essa confusão vai acabar. Os olhos de vocês serão abertos. Vocês não me chamarão mais de meu Baal. Vocês me chamarão de meu marido.
Aí você vai dizer assim, mas o que é isso? A linguagem nos dias de Oséias havia se corrompido. Era uma palavra comum. Baal, na linguagem hebraica, seria uma palavra comum. Mas pelo fato deles misturarem com a cultura cananeia, eles transformaram aquela palavra de maneira que eles distorceram até mesmo um entendimento sobre Deus. Veja como que a linguagem foi corrompida. E aqui eu quero tocar em um ponto. Porque nós, hoje, no século XXI, também precisamos cuidar da nossa linguagem. Porque nós também estamos no meio de uma era corrompida. E nós precisamos muitas vezes verificar os termos que nós usamos para falar de algumas coisas, para que nós não venhamos cair numa confusão a respeito de fato de quem o Senhor é. Só que aí, uma ideia como essa vai entrando dentro das igrejas, nas pregações em cima dos púlpitos. E aí começamos a distorcer o nosso entendimento a respeito de quem Deus é. E começamos a criar um falso Deus de facilidade. Um falso Deus que só alimentará o meu estilo de vida corrompido. Um falso Deus que alimentará as minhas aspirações caídas. Um falso Deus que não aponta para, de fato, de verdade, quem Deus é. Então precisamos cuidar daquilo que nós falamos. Aqui vemos que o povo, ao se misturar com a idolatria de Canaã, eles distorceram a palavra e criaram uma confusão dentro da sua própria mente. E aí Deus agora vem através do profeta Oséias e diz: isso vai acabar. Eu vou tirar dos lábios de vocês esses nomes dos Baalins, porque em todas as cidades haviam altares a Baal. E cada cidade, Peor Baal, cidades recebiam nomes de altares à idolatria. Deus vai dizer assim: eu vou tirar esse nome dos lábios de vocês e vocês nunca mais se lembrarão deles, porque eu vou transformar a mente de vocês. O que Deus está fazendo aqui nessa noite, meu irmão, é transformar a nossa mente com a luz do Evangelho. E como Ele faz isso? Ele faz nos trazendo até Ele, porque naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Veja o que acontece quando a confusão é removida, quando você ganha clareza a respeito de quem Deus é. Você encontra um lugar seguro. Quando, meu irmão, as nossas mentes, elas são iluminadas pelo Espírito, o relacionamento com Deus progride. Porque no versículo de número 12, Deus liberou as bestas feras, os animais selvagens, a devastarem as vides. Olha aí no versículo de número 12. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas o bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Agora, quando Deus muda a nossa mente, quando Deus ilumina os olhos dos nossos corações e o nosso relacionamento com Ele progride, o que acontece? Até aquilo mesmo que seria para a destruição, Deus entra e fala assim: não, eu vou parar isso, porque eu vou fazer uma aliança, e no meio desse lugar, com essas bestas feras, animais selvagens, agora isso vai entrar em um lugar de harmonia, porque não vai ter destruição. O arco, a espada e a guerra, vocês não precisarão lutar pela força do próprio braço. Vocês vão poder baixar a espada, porque eu sou o Deus Jeová de Sabaoth, o Senhor dos exércitos, e eu entro nessa guerra contigo. Deus está mudando o quadro. Quando os nossos olhos são iluminados, as nossas mentes são transformadas, o nosso relacionamento com Deus progride para um lugar de segurança. Eu vou te dizer, meu irmão, quando a gente encontra esse lugar, alguns nem entendem, porque vão falar assim: essa pessoa parece estar muito tranquila, está no olho do furacão, mas como ela pode continuar assim tão tranquila? É porque ela entendeu quem Deus é, porque a mente dela está transformada, os olhos do coração estão iluminados. Quem está de fora não vai entender, meu irmão, essa calmaria, mas se prepare, porque Deus está nos ensinando a dormir na proa do barco com Ele no meio da tempestade, para simplesmente levantarmos, e então a paz que excede todo o entendimento, que é Ele em nós, Ele é a nossa paz, através dele nós subjugaremos as tempestades. É um lugar seguro, meu irmão. O arco,
a espada, a guerra são quebrados. Deus está falando de uma aliança de paz. E aí o relacionamento continua, porque o versículo de número 19, agora ele diz, e tem noivado, tá? Por quê? Desposar-te-ei comigo para sempre. Você já parou para pensar o que quer dizer para sempre? Parece ser tão redundante, né? Porque significa simplesmente para sempre. Deus diz que Ele entra dentro desse lugar, te chama para um relacionamento, onde você é chamado para um lugar de intimidade com Ele. E isso não tem dias contados, não tem fim. Meu irmão, Deus está te chamando para um lugar onde você estará seguro, não só durante dias, meses ou anos. Nós temos uma eternidade guardada com Ele. Nós estamos seguros. Sabe, eu fiquei, no momento que eu vinha fazendo as minhas anotações, eu confesso que aqui eu parei um pouco, porque eu fiquei sondando essa palavra. Senhor, nós somos a tua noiva, a tua igreja, e o Senhor está nos chamando para este lugar para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Sabe, aqui nós vemos como que o Senhor está escolhendo o seu povo. E é interessante que nos dias de Oséias, nos dias da antiguidade do povo de Israel, uma noiva era escolhida e a partir daí seguiam-se para os esponsais. O que eram os esponsais? Eram a promessa do casamento feita à família. Então o noivo agora ele ia até a família da noiva para prometer a ela o casamento. E ali um dote era combinado com o pai da noiva, com a família. Mas após isso, esse noivado ele já tinha efeitos jurídicos. Ou seja, já eram considerados um como pertencente ao outro e vice-versa. Tanto que quando José simplesmente pensou em deixar Maria, lembra disso em Mateus? Eles ainda eram noivos. Mas por que ele pensa dessa maneira? Porque ele já tinha Maria, não como sua esposa, mas como noiva prometida com efeitos jurídicos. Então era como se eles já tivessem um compromisso que só precisava ser confirmado no dia do casamento, no dia da festa. Aqui, Oséias novamente nos traz essa ideia, um casamento para a eternidade, porque o Senhor está propondo isso. Mas você já parou para pensar como que isso pode se dar? Porque quando Deus promete a Davi um descendente que sentaria num trono eterno, alguém poderia dizer, é Salomão. Mas Salomão não poderia sentar-se em um trono eterno. Por quê? Porque Salomão morreu. Só alguém que vencesse a morte poderia se assentar no trono eterno. E nós sabemos que o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, ele venceu a morte. Ele é o único rei que pode se assentar num trono eterno. Ou seja, quando nós olhamos para algo que é para sempre, todos os elementos dessa equação precisam perdurar. O que isso quer dizer, meu irmão? Que Deus está nos propondo um lugar aonde você está garantido. Nós temos uma eternidade garantida com Ele. É um casamento que se inicia com um caráter novo. Em que sentido? Não por ser uma nova cerimônia, não, mas porque Ele não olha para onde tropeçamos, Ele não vem aqui para te recriminar nesta noite, mas Ele diz, eu começo algo novo sem precedentes, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo, considere essa palavra, tudo se fez novo. Então Ele traz a cada um de nós para esse lugar onde a justiça dEle, onde a retidão dele, a benignidade do Senhor, a misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, que está nos sustentando aqui nessa noite, meu irmão, que se renovou sobre nós nessa manhã, antes mesmo de abrir os nossos olhos. Ele sabia onde você ia tropeçar, Ele sabia onde você não ia conseguir romper, mas Ele derramou misericórdia sobre nós e te trouxe até aqui, mesmo no meio dos furacões, no meio das tempestades, no meio dos desertos. Ele está dizendo, eu te trago até este lugar, porque eu quero falar ao teu coração. Existe provisão, existe direcionamento e proteção da minha parte para você nessa noite.
E aí, no meio disso tudo, ele diz: e então vocês conhecerão o Senhor. E conhecerás o Senhor. É uma expressão para a intimidade do casamento. Gênesis 4:1 usa essa mesma palavra hebraica para dizer que Adão coabitou com Eva. Um ponto em que a noiva é dotada de uma aptidão para refletir o caráter do seu esposo e assim compartilhar um relacionamento mais íntimo com ele, mais próximo com ele. O que isso quer dizer, meu irmão, é que Deus está te trazendo para um lugar onde nós caminharemos em um grau de intimidade com Ele, em que poderíamos refletir isso da mesma maneira como Deus olhou para Adão e Eva. E a Eva fez idônea a Adão. O que é alguém ser idôneo ao outro? Essa é a figura de um casamento. É um lugar de conhecimento, de intimidade. Jesus orou sobre isso. Em João capítulo 17, no versículo de número 3, a oração de Jesus, a oração sumo sacerdotal, é uma oração em que Jesus pede ao Pai a vida eterna, que é esta: que te conheçam a ti, ou seja, relacionamento, conheçam a ti o único Deus verdadeiro. Isso é João 17:3. O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas a oração progride, versículo de número 20, eu não rogo somente por estes, pelos discípulos. Não, porque ele estava ali com os discípulos, não é somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Quantos creem em Jesus aqui por intermédio da palavra dele? Essa oração é sobre você nessa noite, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Oh, peraí, meu Deus. Meu irmão, não deixe isso passar. Você tem ideia de quanto que Deus Pai ama Jesus? Só que Jesus fala assim: Pai, ame eles da mesma maneira que o Senhor me ama, para que eles sejam um. E aí, Efésios 5, versículo 31. E eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E grande é este mistério. Mas por quê? É sobre o homem e a mulher? Versículo 32. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Deus está nos chamando para esse lugar, um lugar de intimidade, que eu vou te dizer, eu estou assombrado aqui nessa noite, porque parece ser muito, e é. Só que é o lugar que Deus está nos chamando para avançar. Quantos querem ter esse lugar de intimidade com Deus? Então nós precisamos orar nesse sentido, dentro desse lugar. Porque o que Deus está dizendo através do profeta Oséias é que eu desposar-te-ei a vós, o meu povo, para sempre. Nós viveremos nesse lugar, meu irmão. E naquele dia, versículo 21, eu serei obsequioso, diz o Senhor. Meu irmão, esse versículo é lindo, porque agora esse versículo entra como uma resposta. No versículo de número 15, era a esposa que responderia. Era a esposa que estava obsequiosa. Ela, no meio do deserto, ela responderia. Mas agora, no versículo de número 21, o próprio Deus olha e diz: eu vou responder ao meu povo. Essa noite é uma noite de resposta de Deus aqui. Porque eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. O que está acontecendo aqui? É que no lugar de relacionamento, a estação que se estabelece agora é do derramar do Senhor sobre o seu povo. O que deixa o meu coração transbordando é que essas bênçãos, ela vem na forma de uma resposta de Deus. Deus olha para o céu e diz: é necessário que chova. E aí o céu ouve, e então ele responde à terra. E então chove sobre a terra. E a terra agora responde aos frutos. Responde ao trigo, ao vinho
e ao óleo, ou seja, agora a terra começa a produzir e os frutos agora começam a responder o povo. É como se as bênçãos tivessem... Quem te disse que você foi chamado para buscar as demais coisas? Elas serão acrescentadas. As bênçãos do Senhor nos seguirão. E eu costumo dizer que elas correm mais do que nós. Como assim? Porque se você tentar correr atrás da bênção, a bênção vai começar a correr de você. Só que ela corre mais do que você. Você vai alcançar ela alguma vez? Será que algum dia você vai alcançar? Não. Só que se você começar a perseguir o Senhor, meu irmão, as bênçãos que estavam retidas, que fugiam de você, que você nunca podia alcançar, elas olham, peraí, agora você começa a perseguir o Senhor, e as bênçãos do Senhor começam a te perseguir, só que elas correm mais do que você, ou seja, elas te alcançarão, e eu serei obsequioso aos céus, e os céus à terra, a terra ao trigo, ao vinho e ao óleo, e os frutos, abram suas mãos, eles nos alcançarão, recebe, eles nos alcançarão, e semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo, ele dirá, tu és o meu povo. Sabe, semearei para mim, Jezreel é um trocadilho, porque Jezreel significa Deus semeia. Aí Deus diz, eu vou semear o meu povo na terra, como uma semente, e essa semente vai prosperar. É consumado na noiva de Cristo, é consumado na igreja do Senhor. E aí lembra que Oséias tinha 3 filhos? Vimos isso no capítulo 1, Jezreel, a segunda foi uma filha desfavorecida, e o terceiro, um último filho, não meu povo. No final do capítulo 1, começo do capítulo 2, Deus muda o nome deles, porque aqueles que eram desfavorecidos, ele diz, chame a sua irmã, como ela se chama? Desfavorecida, chame-a de favor, porque eu derramarei o meu favor sobre ela. Chame o seu irmão mais novo, qual é o nome dele? Não meu povo, eu mudo o nome dele, eu chamo de meu povo. E aí agora, nesse lugar, Deus muda a história. Nós não éramos esse povo, e eu vou dizer, Paulo, quando viu isso em Cristo Jesus, ele correu aos romanos, e ele descreveu isso em Romanos 9, 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus. Então Paulo já estava dizendo aqui claramente, não são só os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias, meu Deus, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada, e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados, levante a tua mão para o alto em nome de Jesus, filhos do Deus vivo. Recebam nessa noite, meu irmão, é aqui o lugar onde nós fechamos. Eu não era amado, hoje eu sei que eu estou no lugar do amor de Deus sobre a minha vida, e por isso eu posso amá-lo de volta. Meu irmão, se em alguma área da tua vida isso estava tentando te parar, eu não sei, que às vezes isso dentro do nosso coração, parece que no meio das lutas nós nos sentimos que não somos tão amados. É mentira de Satanás, está quebrado em nome de Jesus. Nós somos amados pelo Senhor em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para cada um aqui, eu posso te dizer, meu irmão, que nesta noite, de fato, nós não éramos povo, mas volta para casa, você é povo de Deus. E à medida que nós entendemos isso, podemos olhar para Ele, e o lugar de compromisso mútuo, perpétuo e solene é reafirmado, não só da parte dele, mas que nessa noite você levante a sua voz para Ele e diga, e Tu és o nosso Deus. Meu irmão, volta para casa, está restaurado. Amados, coloca a tua mão sobre o teu coração, nós vamos orar aqui nessa noite. Identidade está sendo declarada aqui nessa noite. Deus está declarando a nossa identidade nele aqui nessa noite. Nós somos amados por Ele. Hoje podemos fazer uma declaração aos céus. Senhor, Tu és o nosso Deus. Obrigado. Nós oramos a Ti e voltamos para casa transbordando, porque a Tua palavra é perfeita. Meu Deus, como é rica.
como são preciosos os teus pensamentos ao nosso respeito. Deus, nós voltamos para casa curados nessa noite. Voltamos reposicionados, porque no meio deste deserto nós não morreremos. Senhor, nós voltaremos para casa e sabemos que neste lugar o Senhor falará ao nosso coração bondosamente. Produza em nós e através de nós. Obrigado, Senhor, porque neste deserto nós ouviremos testemunhos de frutos extraordinários. Surpreenda-nos, Deus, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, declarando o nosso amor a Ti, porque o Senhor nos amou primeiro. E assim oramos, certos da nossa vitória, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir.